de Atos, né? Capítulo 18, nos versos 24 a 28. Vamos fazer a leitura dos versículos e, na sequência, nós entramos no aprofundamento da palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Paulo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém. Nós até aqui, né, temos acompanhado a forma como Deus dá início, né, à constituição da sua igreja. O livro de Atos é um livro muito claro a esse respeito. A gente vê como o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Pedro, proclamou o evangelho e a igreja começou a se formar, a ser expandida. E nós viemos acompanhando, né, nos últimos capítulos, primordialmente, a ação do Espírito Santo de Deus por intermédio do apóstolo Paulo. Nós vimos quantas coisas Deus falou, quantas coisas Deus fez, quantos testemunhos foram dados, o impacto de Paulo nas localidades por onde ele passava, nas sinagogas por onde ele levantava, às vezes, muita contenda, mas também cativava e salvava judeus que ali estavam. E nós viemos acompanhando, né, esse trajeto todo até aqui. Nós vimos que, por fim, antecedendo a esses versículos que nós lemos agora, que faz uma espécie de um hiato, uma pausa na jornada do apóstolo Paulo, né? Paulo havia permanecido naquela região da Acaia, em Corinto, por um bom tempo. Nós vimos que a última permanência dele foi de 1 ano e meio, praticamente, onde Deus garantiu para ele que haveria paz para que ele pudesse falar o evangelho. E aí Paulo, com toda a intrepidez, ele vai realmente, se posiciona e começa a falar do Senhor naquela localidade, naquela cidade, até que chega um tempo, né, a partir do versículo 18, do mesmo capítulo, que Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça sem creia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. A gente viu que ele entrou nessa sinagoga e, de maneira até miraculosa e diferente de até então, ele prega o evangelho e, por fim, os irmãos querem até que ele permaneça ali. Os judeus querem que ele permaneça, né? O assunto lhes foi agradável. Rogando eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Inclusive, na semana passada, a gente falou, acho que Paulo gostava de uma encrenca, né? Como não tinha encrenca ali, ele falou, eu vou embora porque aqui a batalha já está vencida, né? Já está ganho. Vamos para 1-0 é mais difícil. E ele despedindo-se disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. Tem versões, a versão corrigida fiel, diz que ele foi a Jerusalém por causa de festas que ali ocorreriam, né? E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia, Frígia, confirmando todos os discípulos. Então é interessante, né, que a gente vê um foco quase que 100% centrado na pessoa de Paulo.
O Senhor está ali e a gente está acompanhando aqui, né? Até muitas vezes com o coração ansioso, fala, o que é que vai acontecer agora? Vão bater em Paulo, vão prender a Paulo, vão açoitá-lo, o que, que vai acontecer? E aqui Deus, assim, faz uma pausa. Quando nós olhamos essa pausa, eu fiquei, assim, indagando no Senhor, porque o Senhor parou de fazer a narrativa da pessoa de Paulo, e parece que abre um parênteses e Paulo foi para um lado, o foco para, durante 5 versículos, a narrativa não está com Paulo. A narrativa passa para um outro personagem, e esse outro personagem é Apolo. Né? Então, aqui, eu considerando, né, diante do Senhor, que certamente duas coisas eu pude perceber. A primeira, que Deus não age por intermédio de uma única pessoa. A gente começa a perceber isso aqui muito claramente quando começa a aparecer Áquila, Priscila, Apolo. Quer dizer, aquela ideia que muitas vezes a gente tem de um ministério, que tem um líder isolado, único, lá na frente, que ele é o guru master de todas as coisas, e que ele revela, e que ele fala. Certamente Deus tem os seus profetas, tem importância distinta entre os diversos profetas, mas Deus não se move por apenas uma pessoa. Aqui nós vemos nesse parênteses, né, a atuação de Priscila e Áquila, e também nós vemos a atuação de Apolo. É como se Deus quisesse nos mostrar, olha, não existe uma missão de um único homem, né? Não existe um homem extremamente importante. A única pessoa importante em todo esse livro, quando a gente fala o livro, não é só o livro de Atos, a vida como um todo. A pessoa importante aqui quem é? É Deus. É Deus. É Jesus, o Messias. Ele é a pessoa importante. Ele é a única pessoa que não sai de cena a vida inteira. Nós passamos capítulos, livros, vamos lendo, vamos pesquisando, vamos estudando. Deus vem falando conosco, mas o personagem principal é Jesus. O personagem principal é Deus. E aqui nesse preâmbulo, né, que aqui se abriu um caminho intermediário, outra coisa que eu percebi, e óbvio, a palavra não precisa de nada muito especial, porque a palavra se declara que Deus usa pessoas preparadas, né? Deus tem necessidade de pessoas preparadas. Óbvio, Deus se move graças, né, graças à sua misericórdia, por intermédio de todos, né? Deus não faz distinção se você é mais capacitado, menos capacitado, maior, mais velho, menos velho, está mais tempo diante da comunhão do Senhor ou está a menos. Deus se move, o Espírito Santo ele não se detém, é uma capilaridade. Né? Onde tem cristãos, tem evangelho, tem verdade, onde tem verdade, tem salvação. Mas a gente olha que existe um eixo principal na Bíblia. Né? Esse eixo principal, normalmente, ele é percorrido, ele é sustentado por pessoas que o Senhor escolhe, capacita e dota de dons para que o ministério possa realmente impactar todos, desde os maiores até os menores. Então, esse é o caso aqui com Apolo. Né? Então, nós vamos aprofundar um pouco nesse detalhe e entender, vamos dizer assim, o pano de fundo que está por trás da vida de Apolo, também um pouco mais da presença de Priscila e Áquila, e de como Deus usou esse irmão, a gente pode assim chamar. Se ele estivesse aqui, eu acho que eu queria bater um papo com ele, né? Mas, Apolo, me conta, como foi essa experiência, né? Como você foi introduzido nessa experiência? Como que você se abriu ao Evangelho? Mas o versículo 24 nos fala que nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E aqui a gente já vê adjetivos qualificadores dessa pessoa. Ele era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então, a gente vai separando aqui algumas palavras que são importantes para que a gente entenda como o poder da palavra opera no intermédio dos seres humanos. Ele tinha eloquência, ele tinha capacidade de falar, de manifestar, de verbalizar as verdades, aquilo que ele tinha aprendido e sido ensinado, mas também ele era poderoso nas escrituras. O que significa ser poderoso nas escrituras? Significa que ele manejava bem esse livro aqui, né? Ele manejava bem. Ele não carregava o livro só debaixo do braço, ou lia um ou dois versículos quando sentava para estudar, mas certamente ele era uma pessoa que se aprofundou. Claro, né, quando a gente fala nesse livro aqui, hoje a gente tem o Velho Testamento e o Novo Testamento no único livro. E quando a gente pergunta, mas em que palavra da Escritura é essa que Apolo era poderoso? Que palavra é essa?
Obviamente, está se referindo ao que havia compilado naquela época, o Antigo Testamento. Então, nós vamos entrar um pouco nesse entendimento e verificar como é que isso se deu, né? Alexandria, Apolo era natural de Alexandria. Alexandria é uma cidade do Egito. A gente sabe, né, irmãos, que os judeus sofreram várias diásporas. O que são diásporas? São dispersões. Ao longo do tempo, desde que o Senhor colocou o povo de Israel na terra prometida, ali sempre foi uma terra onde muitas coisas aconteciam. O povo era fiel ao Senhor, o Senhor protegia o povo era infiel, o Senhor nos deixava ser levados cativos por outros povos, até que em 70, depois da morte do Senhor, eles foram definitivamente dispersos aí por muitos outros locais, mas havia judeus em Alexandria. E mais do que isso, em Alexandria, irmãos, havia um centro cultural, um centro de interesse cultural, um poderoso local. Alexandria, dizem, né, os estudiosos, que havia ali uma biblioteca que era como se fosse assim, a biblioteca mais importante do mundo naquela época. Não sei se hoje a gente tem um comparativo a isso, né? Um local que centralizadamente reúna fundamentalmente os grandes conhecimentos do homem. Mas naquela época, Alexandria era aquele local, né? Era uma cidade relativamente grande, se a gente pensar para a época do Novo Testamento, os primórdios ali do Novo Testamento, tinha, segundo estimativas, 500 mil habitantes. Ora, uma cidade de 500 mil habitantes, em qualquer local aqui ao redor de nós, já faz parte da metrópole, né? É uma cidade relevante. Então, os irmãos podem imaginar uma cidade com 500 mil habitantes, e não uma cidade comum, de 500 mil pessoas, trabalhadoras, ou funcionários, né, no campo, seja o que for, não. Era uma cidade onde havia uma efervescência cultural. Dizem que ao longo dessa, que se chama Biblioteca de Alexandria, né, ali havia um grande centro de estudos e difusão de conhecimento. E fazia parte desse composto, né, onde havia a biblioteca, outras áreas. Essas áreas compunham institutos de pesquisa, onde diversas áreas do conhecimento e ciência na época eram estudadas, laboratórios, zoológico, jardim botânico, observatório astronômico e locais de descanso. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente imagina onde que a gente tem um pouco de tudo isso hoje em dia? Nas universidades, né? São os grandes centros. Talvez a gente pudesse comparar Alexandria hoje, mal comparado, né? Talvez, mas a Stanford, a Oxford, eu estava dando uma olhada quais são os principais centros acadêmicos do mundo. Então, em primeiro lugar está Stanford, já pelo oitavo ano seguido, e Oxford, na Inglaterra, em segundo lugar, vindo por aí. Então, os irmãos tentem imaginar, né, um local onde se concentrava muito conhecimento, também a cultura helênica ali era muito forte, a língua grega, e havia muita discussão filosófica, muito embate, um caldeirão, uma efervescência de cultura, né, um caldeirão cultural ali. E Apolo era essa pessoa, que sendo judeu, estava no meio desse local, no meio desse centro cultural, e provavelmente nesse local, né, nessa cidade de Alexandria, o ensino devia ser muito reforçado. Né? As pessoas tinham como que orgulho, como de que estavam numa cidade que era o luzeiro do mundo no sentido de cultura. Então, muito provavelmente, desde pequenas, as crianças eram educadas, o conhecimento evoluía e se sucedia. Né? Essa biblioteca, não só ela tinha pessoas de Alexandria, como se reconhece que haviam sábios e pessoas estudiosas que vinham de diversas partes do mundo para estarem em Alexandria, para estudar lá, para debater o conhecimento científico da época, debater as coisas, as novidades que surgiam. É muito comum, né, no nosso tempo, quem tem posses financeiras, imaginar de mandar seu filho para poder estudar no exterior, fazer uma boa universidade, poder alcançar um nível de conhecimento sobressalente, né, em relação a outros. Assim era Alexandria e assim era o local onde Apolo ele estava inserido, né? Essa influência, inclusive, da língua grega e da cultura grega, facilitava muito o crescimento desse ambiente cultural, porque era debatido, as coisas eram debatidas, eram discutidas. Então, essa era o background que está por trás de Apolo, e
nos coloca, então, um pouco mais entendendo quando o versículo 24 fala que ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Supõe-se que na Biblioteca de Alexandria havia documentos e cópias do Antigo Testamento, que era um assunto de conhecimento e domínio dentro do contexto das ciências existentes na época, dos diversos livros e conhecimentos sobre filosofia, religiões e tudo mais, né? E Paulo chega ali em Éfeso, né? Ele chega em Éfeso no ano 52 depois de Cristo. Ou seja, há um bom tempo já, desde a partida do Senhor, né? Chega a Paulo ali, e o assunto relacionado à vinda de Cristo, à sua morte, à sua ressurreição, era um episódio significativo na história da humanidade. Isso não foi um assunto que, durante 30 anos, Jesus esteve conosco, falou, depois morreu, foi crucificado. Para muitos, aquilo não aconteceu o que era esperado, e esse assunto morreu. Não, o assunto já era debatido. O assunto continuou sendo motivo de polêmica, inclusive, dentro do contexto da comunidade judaica. A gente vê que Paulo ele não cessou e não parou de insistir nas diversas cidades em que ele ia, dentro da comunidade judaica. Então, ele ia ali, provocava as discussões, provocava os assuntos, tentando atrair o máximo possível de judeus à crença na fé em Jesus, e caminhava, né, fazia a sua caminhada. Então, a Paulo ali desenvolveu a capacidade retórica. O que é a capacidade retórica? É a capacidade de você dialogar sobre um determinado assunto com pessoas que não necessariamente é, assim, concordam com a tua opinião, e você então estabelece um diálogo em que você tenta, via retórica, convencer a pessoa daquilo que você está falando. Eu fico imaginando que hoje esse é um tipo de conhecimento e prática que a gente não aprende mais, né? Hoje em dia, praticamente. A gente recebe conhecimento, aceita conhecimento, ele é tácito, explícito, e aí a gente vai e replica o conhecimento. Mas ali, eles debatiam, havia um debate de ideias filosóficas, culturais, científicas. E Apolo, ele aprendeu e teve suas capacidades de retórica desenvolvidas, né? Então, diz também que Apolo ele se tornou versado nas escrituras, como eu comentei, né, com os irmãos. Quando a gente fala Velho Testamento, por que ele não estava, então, discutindo e aprendendo e aprimorado e versado no Novo Testamento? Porque, irmãos, durante o primeiro século, as escrituras que formam o cânon do Novo Testamento não estavam ainda compilados. Então, você tinha manuscritos, cartas que os apóstolos trocavam entre as igrejas, cartas entre os irmãos. Não havia uma compilação como hoje que nos permite separar e falar, isso aqui é um Novo Testamento, editado, publicado. Não, não havia. Então, eram fragmentos, né? Então, o que de fato supõe-se que Apolo conhecia muito bem era o Antigo Testamento. E nisso ele era versado, ele manobrava muito bem. Então, primeira questão, né? Quando li essa palavra, você puxa, no que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Eu já ouvi, não sei se os irmãos já ouviram, sim, a gente passou por algumas denominações, algumas igrejas, em que, até por amigos que a gente tem até hoje, falar, o Antigo Testamento não é importante. Vamos focar no Novo Testamento. Eu sou suspeito para falar. Preferia que fosse outra pessoa que pudesse estar falando isso para vocês. Mas o fato é que não dá para você ser poderoso no Novo Testamento se você não tiver sustentação no Antigo Testamento, né? O início dessa história não acontece do meio para o fim. Ela tem início, meio e fim. E o início começa no Antigo Testamento. Se você não é capaz de compreender o que está escrito ali, de entender o que Deus expôs, as promessas que fez, as figuras e sombras que estabeleceu com relação às verdades que surgiriam, você não tem fundamentação para discutir o Novo Testamento. Você não tem profundidade para discutir o Novo Testamento. Então, aqui esse primeiro preâmbulo, né, que eu queria fazer com os irmãos, já de aplicação para a nossa vida, que a gente seja capaz de entender isso e também ajudar irmãos que têm essa dificuldade de entender a relação entre o Novo e o Velho Testamento e a sua importância. A gente viu que o Senhor usou Paulo de maneira muito poderosa, e a gente sabe que Paulo era uma pessoa versada no Antigo Testamento. A gente vê agora aqui uma segunda pessoa também versada, capaz. Ele era uma pessoa versada no Antigo Testamento.
Então, nós temos que, obviamente, né, olhar a Bíblia como um todo, compreendê-la como um todo, entender os encaixes que existem entre o Antigo e o Novo Testamento, e, de certa forma, irmãos, é um desafio para nós, dominar isso. Claro que o dom de Deus, a força do Espírito Santo é que torna tudo isso efetivo. Por outro lado, nós não podemos negligenciar, falar, não, isso não é para mim. Deixa isso aí para o Alex, eu vou deixar para o irmão, né, tal, tal, não. O Senhor não faz essa exceção. Quando ele declara para nós as verdades, ele não fala, olha, vocês como um todo, como massa cristã, vocês devem ser atentos a ouvir. Mas pode deixar que o estudo fique a cargo dos especialistas. Não é assim. Se nós queremos ser úteis nas mãos do Senhor, para ser capaz de enfrentar uma retórica, uma discussão, uma exposição da palavra, a gente tem que saber sobre o que nós estamos falando. Sem o quê? A gente se exime, então, né? Ah, eu não vou falar, não tenho condição de discutir esse assunto. Vou chamar o irmão para conversar com você. Às vezes a oportunidade passa, você nunca mais vai ver aquela pessoa. Ah, aparece lá na nossa reunião, você vai entender melhor isso. Percebo que nós somos instados aqui a realmente conhecer a palavra do Senhor, nos aprofundarmos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não há uma exclusão. Obviamente, Deus tem dons distribuídos para cada pessoa, uns com mais ênfase numa coisa, outros com menos ênfase na outra. Mas ele não exclui nenhum dos irmãos da necessidade de conhecer sobre o que cremos, por que cremos e qual é a base que a gente tem para crer da forma que nós cremos. Né? Bom, Apolo, ele era versado no hebraico porque era judeu. Era versado no grego porque ali era a língua dominante na época, como o inglês dos dias atuais. E era versado na língua egípcia por uma razão muito natural. Alexandria era uma cidade do Egito. Então, pelo menos 3 línguas, no mínimo, Apolo dominava e tinha poder para explanar e falar sobre o Senhor. Outra coisa, irmãos, é que a gente supõe, né? Bom, ele era versado nas Escrituras, mas nós sabemos que ele estava em Alexandria. O centro de difusão cultural do mundo não girava em volta do Velho Testamento, não girava em volta dos possíveis manuscritos do Novo Testamento, girava em volta da ciência. E muito provavelmente Apolo era uma pessoa culta. Ele conhecia sobre botânica, sobre astronomia, sobre as ciências da época, sobre o conhecimento existente na época. A gente viu que o apóstolo Paulo, ele chegou a discutir sobre filosofia com os filósofos, sem o que ele não poderia entrar e discutir naquele ambiente. As pessoas já falaram, olha, meu, você é muito bom nisso daqui, ou você é ignorante, você não conhece sobre filosofia, você não conhece sobre ciência, você está falando de coisas que você não sabe. Né? Você está sabendo que a Terra não é plana? Então, de novo, irmãos, a gente traz isso para a nossa experiência. Eu percebo, Deus nos chama a conhecermos todas as coisas, a nos posicionarmos, a não sermos ignorantes. Não, eu conheço muito bem a Bíblia, e alguém fala para você, mas você sabia que a Lua tem influência sobre o Sol? Ah, não, a Lua não tem influência sobre a Terra. Não tem não, porque quem influencia a Terra é o Senhor. Sabe, essas saídas assim, generalistas, essas saídas genéricas. Irmãos, se naquela época já era assim, muito mais hoje. As pessoas gostam de discutir, gostam de trazer questões científicas. Onde é que se encaixa aqui os animais pré-históricos? Onde é que se encaixa aqui a idade da Terra, que vocês falam aí que tem 6, 7 mil anos? Cadê? Como é que é isso? Não tem milhões de anos. E aí o que a gente faz? A gente murcha nessa história. Murcha, dá para trás, sai como ignorante, que crê em coisas místicas, e não consegue comprovar as verdades que estão na Bíblia. Então, vejo que esse trecho da palavra que o Senhor abriu aqui como um parênteses, né, na trajetória de Paulo, tem em vista nos colocar a perspectiva de uma pessoa da estatura de Apolo, e como Deus usou poderosamente, vamos ver um pouco mais à frente, que ele foi muito útil na mão do Senhor. Foi cooperador de Paulo na edificação das igrejas, foi cooperador com Áquila e Priscila na edificação também, na pregação do Evangelho, ou seja, uma pessoa que Deus também pôde poderosamente usá-la a ponto de outros irmãos considerarem ele um rival até de Paulo. Né? Paulo era uma pessoa de destaque, obviamente, uma pessoa de muito poder, muito carisma, muita força espiritual. Então, assim, quem de nós se compararia a Paulo, hein? Quem de nós?
Ah, será que daria para a gente chegar lá e algum irmão, quando nós fôssemos colocados junto a Paulo, fala, bom, olha, isso tem a estatura de Paulo aí. O Orlando tem a estatura de Paulo, olha lá, impressionante. Aí a ponto de uns dizer, sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Claro que se hoje aparece esse Paulo aqui, a gente aderir nele, eu sou 100% de Paulo. Pode se calar todos os outros profetas. Mas eu estou ilustrando isso só para os irmãos perceberem a estatura que Apolo tinha, na sua capacidade, na sua eloquência, no seu entendimento da palavra, e mais do que isso, não só isso. Não é uma questão só mental, é uma questão espiritual. Por intermédio dele, Deus operou poderosamente, é o que a Bíblia nos mostra, né? Então, não podemos desconsiderar, né, que pessoas cultas, capazes, capacitadas, sejam chamadas do Senhor e sejam poderosamente usadas. Muitas vezes, muitas igrejas pentecostais, ou não, o assunto do Evangelho é para os pequenos, a quem Deus coloca o poder do Espírito Santo, as grandes cabeças não têm vez aqui, porque isso não é importante aqui. Aqui o importante é a Bíblia. Claro, a Bíblia tem proeminência sobre tudo. A Bíblia concentra verdades absolutas e eternas que passam por todas as eras e não desaparecem. São incontestáveis. A ciência evolui, quando volta, bate de volta e comprova o que a Bíblia está falando. E nós falamos porque não somos ignorantes. A gente acompanha, a gente lê, a gente ouve, procura ser entendido para não ser tomado por ignorante, né? E assim era Apolo, e assim é a forma como Deus nos chama para podermos sermos úteis nas mãos dele. No versículo 25, fala que, obviamente, né, além dele ter o que o versículo 24 nos apresenta, né, uma pessoa eloquente, poderoso, no versículo 25, ele confirma isso, dizendo que ele era instruído no caminho do Senhor. Ou seja, durante o tempo da formação da pessoa de Apolo, ele foi instruído no caminho do Senhor. Esse é um mistério. Quem foi que instruiu Apolo? De que forma ele teve ciência dessa instrução no caminho do Senhor? As suposições, e eu acho que elas são bastante sustentáveis, nós sabemos, né, irmãos, quando houve as primeiras diásporas de judeus partindo de Jerusalém, sendo levados para outras nações, ali se constituíam sinagogas. E a gente sabe o que acontece nas sinagogas. Se os irmãos não sabem, eu posso contar um pouco para os irmãos. Na sinagoga, as pessoas vão lá basicamente para ouvir a escritura e aprender a palavra do Senhor, né? É assim que acontece. O rolo da Torá é tirado, um trecho da passagem é elencado para ser lido, é feita a leitura, e em cima daquela leitura é feita a explanação de modo muito parecido e semelhante como nós fazemos nas nossas reuniões. Assim acontece dentro das sinagogas. Então, muito provavelmente, além de toda a cultura secular, Apolo também tinha a cultura que vinha do caminho do Senhor, por sua origem judaica, né? Sendo fervoroso de espírito, ainda no versículo 25, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, vírgula, conhecendo apenas o batismo de João. Então, aqui é importante a gente olhar esse versículo, né? Apesar de toda essa capacidade de eloquência que Apolo tinha, ele tinha uma limitação. Ele não conhecia, até esse momento, aqui no versículo 25, profundamente as verdades relativas à salvação. Quando a gente lê e fala conhecendo apenas o batismo de João, a gente fala, mas o que eram os ensinamentos relativos ao batismo de João? Vamos ler conjuntamente nas Escrituras. Vamos ler primeiro Marcos, capítulo 1, versículo 4. Vamos ver se dá para a gente situar só lendo 4, senão a gente recua um pouquinho e pega alguns versículos antes para a gente poder entender. Capítulo 1, versículo 4. Versículo 4 fala assim: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Marcos 1, 4. O batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Os irmãos percebam a simplicidade do que era o discurso de João. Ele não entra aqui nas questões de santificação,
ele não entra aqui nas questões de como nós somos salvos por intermédio do batismo, o que a morte de Cristo tem como efeito sobre nós, qual o significado do sangue vertido na cruz. Ele não faz associação de que o sangue vertido na cruz era a realidade da prefiguração do cordeiro que era sacrificado no templo judaico. Ele não entra nesse mérito. Ele simplesmente chama as pessoas ao arrependimento por conta do seu pecado e os batizava em nome de Jesus. Simplificadamente, aqui se encerrava, as pessoas eram liberadas e cada um seguia seu caminho. A gente viu, inclusive, para nós que conhecemos a Bíblia, que em dado momento, quando o ministério de Jesus toma vulto e ele começa efetivamente o seu ministério, João Batista não está agregado com ele. João Batista seguia por um caminho, o Senhor seguiu por outro caminho. Vamos ver também Lucas 3:3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, está se referido a João, pregando o batismo de arrependimento e para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. O que vem na sequência é exatamente o que está no livro de Isaías, que fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então a gente vê que o papel de João Batista foi um papel assim preliminar, né, de introdutório. Ele faz uma introdução que Jesus viria, chama as pessoas ao arrependimento, a preparação para ouvir o que na verdade viria a acontecer, né? Quando ele diz que todos os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação. Então, irmãos, percebam uma coisa, né? Apolo, baseado nessa simples narrativa que aqui está colocado, do que é o batismo que João Batista pregava, aliado às verdades do Antigo Testamento, que são essas promessas feitas aqui pelo profeta Isaías e por muitos outros, isso deu um impulso muito forte a ele, a pregação do Evangelho. Então ele entrava na sinagoga ali e pregava assim de maneira fervorosa, né? Ele falava com poder, com autoridade. Quando a gente pensa nisso, né, irmãos, é como assim, né? Deram 3 migalhas para Apolo. Ele pegou aquilo e transformou num alimento, uma capacidade de alimentar e trazer pessoas e convencê-las de que Cristo era o Senhor, que Deus governa sobre a vida de todos os homens. Hoje nós temos todo o resto completo, não só completo, como de certa forma muito mais claro e explicado, né? Mas Apolo ali, Deus o usava poderosamente dentro desse contexto. Vamos ver também Atos 19, de 1 a 3, para tentar ter um pouco mais da percepção do que é que acontecia ali no sentido de limitação que Apolo tinha, né? Vamos ver Atos 19, versículo de 1 a 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois, fostes batizados? Mas o que afinal de contas, vocês foram batizados? De que forma? Baseados no quê? E aí, eles responderam no batismo de João. Então, os irmãos percebem a limitação da pregação de João Batista. Não é errado, não foi ruim, mas ela tinha uma limitação de fundamento. Então, as pessoas que eram batizadas segundo o princípio de arrependimento de João Batista, e que creram, né, que o Senhor era o Messias, eles não entendiam o que era o Espírito Santo. Nunca tinham ouvido falar nisso. Nem sabiam que o Espírito Santo havia sido derramado lá no início de Atos, quando Pedro prega ali em Pentecostes, né? Então, esse cenário é o cenário que está por trás
dessa limitação que Apolo tinha. Conhecia apenas o batismo de João. Então, irmãos, isso reforça novamente, né, a necessidade de que nós conheçamos a palavra. Quando nós conhecemos a palavra e temos restrição nesse conhecimento, o que acontece? Proporcionalmente, há restrição na nossa capacidade de transferir de forma adequada a palavra da salvação para as pessoas, né? Se eu quisesse falar para o meu irmão sobre a questão da salvação e aprofundar com ele, e não tiver um entendimento do que é a salvação, qual é o seu fundamento e qual foi a obra de Cristo nesse processo, você não pode falar da salvação. Você não tem base para falar. Então, Apolo, ele tinha essa restrição, e estava ali, né? Estudioso, ele era uma pessoa estudiosa, ele era fervoroso de espírito, e estava lá dentro da sinagoga. Aqui, de novo, cabe para nós mais uma reflexão, né? Paulo saiu daquela comunidade, eles queriam que ele continuasse. Ele foi embora, mas veio Apolo. E Apolo encontrou esse espaço oportuno ali de poder mais uma vez falar aos judeus sobre Cristo. E a gente sabe que o sentimento dos judeus para com relação a essa verdade, naquele momento, era entre curiosidade, imaginando ser aquilo mais uma seita, da qual eles ouviam dizer que era judaica, mas não sabiam do que se tratava. Então, Apolo, fala aí do que é isso que você tem a nos contar sobre essa seita judaica, do caminho, né? E, por outro lado, ele enfrentava também o ódio daqueles que, tendo conhecido de uma maneira um pouco mais clara o que era a verdade do Evangelho, passavam a odiar porque eles se contrapunham aos ensinamentos do Senhor, principalmente os líderes religiosos. A gente vê que muitos judeus creram em Pentecostes, ao longo das pregações de Paulo, muitos judeus creram, mas os dominadores da religião judaica, de forma alguma, eles aceitaram. Não porque a palavra não conferisse, mas porque não lhes era conveniente crer naquele Jesus sofredor. Eles esperavam Jesus libertador dos homens e não um libertador espiritual. Então, aliado às competências e habilidades, a gente vê que também Apolo era fervoroso no Espírito Santo. E aí eu pergunto para os irmãos, como que a gente faz para ser fervoroso no Espírito Santo, né? Alguém tem alguma prática aí, alguma experiência? E como que faz para ser fervoroso no Espírito Santo, né? Estava comentando um pouco com o Alex, né? Chegando aqui rapidamente, ele me contou uma experiência agora de tarde, e eu também falei para ele de algumas experiências que eu e a Fernanda estamos tendo, né? A maneira mais prática de nós nos tornarmos pessoas poderosas no Espírito Santo é através da oração. A oração é o plug que liga o poder do Espírito Santo com a nossa pessoa. Quando nós encaixamos nesse plug, né, essa tomada no plug, através da oração, a gente começa a ganhar poder do Espírito Santo. Ao longo das últimas 4 semanas, eu tenho experimentado situações na minha vida em que eu percebo nitidamente a presença do poder do Espírito Santo, convencendo, derrubando sofismas, derrubando barreiras, abrindo portas, coisas que aparentemente assim, fala, puxa Senhor, eu já nem oro, eu entrego o Senhor sabe, o Senhor vai resolver no dado momento, né? Deixa para Ele. A gente não conecta a fé, né? A gente não se conecta na fé, a gente crê em Deus e apenas entrega. Então, irmãos, não há como realmente sermos úteis na mão do Senhor se nós formos apenas cabeções intelectuais. Aí a gente escuta falar de Apolo, a gente vai se debruçar para ler livros de astronomia, de física, de filosofia, de conhecer a Bíblia, pelo menos vou ler a Bíblia inteira para ter um conhecimento. Tudo isso é muito bom. Mas o que move esse conhecimento em forma de poder para a obra é o Espírito Santo. Se você não tem a conexão com o Espírito Santo, você pode ser professor no seminário, você pode ser professor de teologia numa universidade católica, numa universidade protestante, mas você não é um operário útil do Senhor, não é uma pessoa útil do Senhor no campo, onde de fato as coisas acontecem. Então, irmãos, eu sempre comento com os irmãos uma analogia que há muito tempo atrás eu ouvi, que eu aplico aqui e creio que ela é muito própria, né? A obra de Deus é como uma locomotiva. Deus tem todas as boas obras preparadas de antemão para que nós as pratiquemos.
Todo plano de Deus está elaborado. Para Deus não existe cedo nem tarde, nem causa perdida, nem vencida. Deus é Senhor. Ele criou tudo. Então, para ele não tem pressa, como também não tem atraso. A obra de Deus, ela ocorre mediante dois trilhos, né? E essa vontade de Deus é como uma locomotiva para alcançar os resultados que ele planejou ao longo do tempo. Uma é um trilho, é a palavra. O outro trilho, irmãos, é a oração e o Espírito Santo. Quando a vontade de Deus repousa sobre esses dois trilhos, essa locomotiva, ninguém pode parar. A gente percebe que Paulo parecia montado nessa locomotiva, né? A gente vê Apolo montado nessa locomotiva, que havia poder. A gente viu, por intermédio da vida de Paulo até aqui, quanto poder emanou. A gente viu na vida de Pedro como o Senhor tinha poder, poder para curar, poder para libertar enfermos, poder para expulsar demônios, poder de convencimento. A Bíblia é rica em diversos tipos de manifestação de poder. E às vezes a gente fica sonhando, né? Puxa, eu não consegui nunca expulsar um demônio na minha vida. Eu vi aquela pessoa endemoniada e não consegui expulsá-la. Irmãos, quando o Zaga teve aqui, eu fui muito despertado nisso, né? Eu percebi que a minha locomotiva ela girava muito para um lado e tinha roda pequena do outro, né? E o que acontece? Você sabe muito, mas não consegue tornar aquilo realidade. Por quê? Porque você não tendo conexão no Espírito Santo, não acontece aquilo que a palavra está falando. A ação de Deus não se dá só pelo que está escrito, mas se dá pelo que está escrito mediante o poder do Espírito Santo. E Paulo era essa pessoa. Paulo também, conectado com o Espírito Santo. Então, irmãos, se aquelas questões que nós nos encontramos, muitas vezes, e nos julgamos pequenos, puxa, a gente precisava, né? Queria ter poder, tem irmão doente, tem irmão necessitado, tem irmão endemoniado, tem pessoa no mundo endemoniada, a gente quer libertar e não encontra como. Não encontro como, já li com ele os livros. Irmãos, não é pela leitura, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, nós precisamos ganhar essa clareza do Senhor, né, na nossa vida. Senhor, concede para nós essa graça de termos essa capacidade de orar a Ti, de nos conectarmos contigo, de entendermos que sem isso nós não vamos ser servos úteis. Se ele não puder ser servo útil por intermédio da Aline, do Alex, do Alisson, de mim, irmãos, a obra não vai parar, ele vai ser por intermédio de outros. O prejudicado somos nós. O plano de Deus, irmãos, não depende de mim, do Alex. Irmãos, o Senhor, o Espírito sopra onde quer. Né? Ele vai soprar e vai se fazer ouvir. Que o Senhor tenha misericórdia, que possa ser também por intermédio de nós. Nós queremos chegar aquele dia diante do Senhor, como Paulo, tendo expectativa de que não correu em vão. Não fiquei lendo a Bíblia o tempo todo em vão, mas não acontecia nada. Que aqui no nosso meio, né, a gente está aqui já há alguns meses com os irmãos, já viemos de longos anos com muitos irmãos também em comunhão, e aí quando a gente olha, fala, puxa, vamos dizer assim, é meia dúzia. O que está faltando? O que está acontecendo? Por que a verdade e a obra não faz com que pessoas se acheguem, pessoas estejam salvas, e realmente a obra do Senhor caminhe no nosso meio? Ainda que a gente tenha muito amor fraternal entre nós, né, muita vontade de servir o Senhor, nós precisamos aumentar a questão do Espírito Santo. O Gonzaga já havia compartilhado conosco, eu estou reforçando de novo com os irmãos, porque eu percebi isso aqui. Né? Percebi isso aqui. Apolo, meio capenga no conhecimento, porque só conhecia o Antigo Testamento e um pouco do batismo de João, ele conseguia seguir com a obra do Senhor, porque ele era poderoso no Espírito, fervoroso no Espírito. Falava e ensinava com precisão. Outro ponto que está aqui, né? Quando nós vamos ensinar a palavra do Senhor, vamos entrar numa conversa com uma pessoa, sabe aquela conversa que às vezes você tem com a pessoa que você fala, esse cara tá encebado, né? Ele é liso, ele não vai no ponto. Tanto Paulo quanto Apolo, eles iam como que cirurgicamente, eles iam no ponto, irmãos. Tocavam e demonstravam nas Escrituras, mediante a palavra da verdade, aquilo que as pessoas precisavam saber. E mais do que isso, movidos pelo poder do Espírito Santo, havia convencimento para com aqueles que haviam sido destinados desde a fundação do mundo para a salvação. Esse é um ponto importante para a nossa vida, né? A gente precisa ter intimidade com Deus. E não dá para ter intimidade com Deus sem oração. Muitos supõem, inclusive, que Apolo, não sei aqui, creio que todos nós, obviamente, já lemos o livro de Hebreus, né?
Quem lê o livro de Hebreus vê que é um livro diferente. Você tenta encaixar ele na narrativa de Paulo, na saudação inicial de abertura para com as igrejas, a igreja que está em Corinto, está na Galácia, está em Éfeso. A gente vê que ali não encaixa muito bem essa forma linguística. Quando a gente vê a despedida no livro de Hebreus, não encaixa muito bem nas despedidas paulinas. Até hoje existe uma dúvida muito grande, afinal de contas, quem foi que escreveu o livro de Hebreus? E quem é estudioso sabe que o livro de Hebreus ele foi escrito com uma linguagem sofisticada. As traduções que foram feitas do grego são sofisticadas, denotam uma capacidade sofisticada de expressão de uma ideia. Ora, se por causa do estilo linguístico não era Paulo, muitos supõem que pode ter sido Apolo que escreveu o livro de Hebreus. Então, aqui a gente começa a abrir então, um pouco mais o nosso entendimento. Né? Fala, olha, Apolo talvez não tenha sido uma pessoa tão menor dentro dos evangelhos quanto a gente supõe. Claro que não é possível afirmar categoricamente, mas há muitos estudiosos que supõem que possa ter sido Apolo a pessoa que escreveu o livro de Hebreus. Outro ponto, né, com relação à questão do ensino com precisão, né, é duro quando a gente... Eu já me encontrei nessas circunstâncias, irmãos. Nem sempre a gente está preparado, porque a gente não se dedica tanto quanto deveria, muitas vezes, ou ao estudo da palavra, ou à comunhão com Deus. E quando a gente vai para o embate, a gente não tem nem a eloquência, nem o conhecimento, e nem o Espírito Santo. Então, às vezes, a gente sai meio envergonhado, né? Com relação a isso, eu gostaria de ler com os irmãos acompanhem, 2 Timóteo 2,15. Aqui é uma exortação de Paulo a Timóteo, que obviamente cabe a todos nós, né? Ele fala para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, esse aprovado é na escolinha? Ser aprovado na escola. Aqui, essa aprovação, irmãos, é uma aprovação muito superior. É uma aprovação no que tange ao conhecimento e entendimento da palavra e a capacidade de transformar esse conhecimento da palavra em vida nas pessoas. Isso só se dá mediante o Espírito Santo. Então, aqui ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha aí, né? Às vezes a gente passa vergonha. Eu confesso para os irmãos, já teve momentos de entrar na conversa e eu não ter o argumento certo, não ter a verdade pronta, e mais, não está nem com o Espírito Santo em dia na minha comunhão, né? Não está na comunhão com o Espírito. Então, a gente tem até às vezes a palavra, mas fica tímido. Por quê? Falta o poder do Espírito Santo para você ter intrepidez, entrar diante daquela discussão, se apresentar, mesmo correndo riscos, né? Como Paulo corria, como Apolo correu, de entrar no meio de um ambiente adverso e ter ousadia para falar: não, não é assim. E falar com propriedade, com precisão, com autoridade, mediante o poder do Espírito Santo. E o que acontece nessas circunstâncias? Você sai frustrado, né? Porque você sabe que você conhece uma verdade insofismável, que você tem estado carregando Bíblia debaixo do braço por anos, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37, 38, 40, e você não tem a habilidade de manejar a palavra. Porque você não maneja bem a palavra, você não se sente capaz. E porque você não tem, quando tem conhecimento da palavra, não está conectado na tomada, não tem a força do Espírito Santo. Aí você recua, fica tímido, temeroso, não se expõe e não fala. Irmãos, esse parênteses está aqui, versículo 24 a 28. Deus ressalta qualidades em Apolo e características da pessoa dele para que nós entendamos essa questão e possamos aplicar na nossa vida. Não tem escapatória. Não dá para ser irmão bonzinho, né? Irmão bonzinho no sentido, não, eu faço tantas coisas, eu ajudo nisso, carrego cadeira, puxo mesa, acendo lâmpada, fico na porta para ajudar a receber, recebo hospitalidade dos irmãos. Tudo isso é dom de Deus também. Mas, irmãos,
Paulo nos adverte, a gente tem que aprender a buscar os dons superiores. A gente tem que estar apto a poder realmente salvar pessoas, debater com irmãos, levá-los a um conhecimento superior. O que aconteceu com Priscila e Áquila? Eles encontraram Apolo nessa circunstância. Um irmão poderoso na palavra do Velho Testamento, um irmão que conhecia o batismo de João, ainda que com restrições quanto a toda a verdade. O que aconteceu com Priscila e Áquila? Eles aprenderam aos pés de Paulo. Estiveram ali contaminados com Paulo. Devem ter percebido essa experiência na vida de Paulo. A experiência do conhecimento da palavra e a experiência do poder do Espírito Santo. Que bênção que foi para eles, né? Ter tido esse encontro, aspas, né? Que não foi casual, esse arranjo divino. Deus colocou para esse Áquila e percebemos que eles aproveitaram muito bem isso. Porque quando encontram Apolo na sinagoga, falando, mas eles percebem a deficiência. Puxa, tem uma lacuna. O irmão está falando sobre salvação, não falou do sangue, não falou da santificação, não falou de muita coisa. Está faltando muito ingrediente. Então eles vão e chamam Apolo. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos comer um pão de queijo, né? Os mineiros. Vamos conversar? E aqui mais um ponto importante, né, para a gente perceber. Imagina uma pessoa versada num centro cultural como era Alexandria. Pega alguém aí, cabeção da Unicamp, da USP, ou que teve a oportunidade de frequentar a universidade no exterior, com capacidade de oratória, de conhecimento científico, e que se torna, muitas vezes, um cristão e crê no Senhor. E aí você está ali, né, dois irmãos, um casal, vamos chamar ele para tomar um cafezinho em casa, e ele olhar para você e falar, mas vocês me chamarem? O que vocês fazem? Eu sou como montadora de tenda. Vocês estão brincando comigo. Eu sou de Alexandria. O que vocês vão me falar? O que vocês têm para falar? Então, irmãos, a gente percebe aqui mais uma lição para a nossa vida, né? Apolo, apesar de ser essa pessoa que teve um ensino diferenciado e que tinha ouvido apenas falar do ensino de João Batista, ele era uma pessoa humilde. A Bíblia não dá detalhes muito profundos sobre como, nesse encontro com Apolo, ali na sinagoga, Apolo foi convencido a buscar e seguir o caminho com eles. Provavelmente, naquele ambiente, não dava para se falar muita coisa, né? Não era um ambiente tão propício, é um ambiente hostil e delicado. Talvez se você chamasse alguém para debater esse assunto, ia entrar outras pessoas que iam confrontar e, no fim, você não consegue derrubar e nem convencer o irmão que você está querendo explanar. Então, eles o chamam para sua casa, um ambiente mais separado. E ali ele segue para ir conversar com pessoas que montam tendas. Ou seja, irmãos, nós nunca sabemos tudo. Nós não somos superiores a ninguém. Quando a gente encontra os irmãos, a gente tem que se revestir do espírito de humildade. Eu não estou olhando se o irmão é engenheiro, arquiteto, médico, ou se ele é simplesmente um vendedor de suco na barraquinha ali no centro da cidade. Não se mede uma pessoa pela sua posição social ou por aquilo que a gente vê de aparência. Mas o fato é que Priscila e Áquila, eles eram poderosos na palavra. Porque eles foram capazes de falar de um conhecimento que Apolo não tinha, de colocá-lo a par desse conhecimento. E não só isso, eles foram, mediante o poder do Espírito Santo, capazes de chamá-lo e atraí-lo a ouvir essas verdades. Sabe, quando Deus vai e empodera para que seja realizada a obra, Deus tinha essa obra para ser realizada na vida de Apolo. Então, irmãos, vamos pegar para a nossa vida, né? A gente vê nossos amigos no trabalho, colegas, pessoas que moram no mesmo prédio que a gente, ou vizinhos próximos. Irmãos, não vai aparecer um anjo para falar para eles. Assim como não apareceu para mim e para você. Alguém vai falar para você. Alguém que está conhecendo a palavra e está conectado no poder do Espírito Santo. Quando ele falar, essa porção de palavra e essa porção de capacidade do Espírito Santo vai gerar a realização da obra na vida das pessoas. Eu falo isso, porque até tenho comentado um pouco com os irmãos, né? Se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não orarmos pelas pessoas, nós vamos ser envergonhados.
nós vamos sair envergonhados. Nós vamos ser cabeções, profundos conhecedores da Bíblia, mas não tem nenhum fruto para apresentar diante do Senhor. Tem meia dúzia, 30 anos, 40 anos. Fruto, 0. Fruto, 1. Fruto, 2. Irmãos, isso é sério. Estou aqui, falando com os irmãos, é um pouco engraçado assim, mas isso é sério. Se a gente tem temor do Senhor e a gente crê que vai comparecer perante a Cristo e que Ele vai cobrar de nós os nossos frutos, nós não podemos ser servos infiéis, como relata a Bíblia, que enterraram o tesouro que receberam, enterraram todo o conhecimento que tinham, com medo de ter esquecido, do que o Senhor falou para você, mas quando o Senhor falou, o que a partir dessa verdade você foi capaz de plantar e fazer crescer? Nada. Eu não pude fazer nada. Servo mau e fiel. Então, irmãos, se a gente crê na palavra, a gente crê em tudo que a palavra nos diz. E a palavra é para nós. E o Senhor dirige essas palavras para nós. Nós precisamos deixar de ser servos inúteis. Quando a gente é cabeção só para nós, irmão. Se esse conhecimento não pudesse transferir como vida para as pessoas, para que serviu? Para que serviu? Se for fazer uma faculdade de teologia, ela vai te ensinar um monte de conhecimento da história, da geografia, das questões que envolvem todas as verdades que aqui estão escritas, mas você não for capaz de transformar isso em vida na vida de ninguém, na igreja, na edificação de outras almas, onde nós reunimos, de transferir conhecimento e vida para elas, nós somos os mais infelizes, como Paulo fala. Chegar lá no fim, servo mau e infiel. Servo, mas mau e infiel. Mau e infiel. O teu galardão, se tiver, se tiver. Bom, como eu falei para os irmãos, versículo 26, fala que ele começou, pois, a falar ousadamente na sinagoga. Então, Apolo não temia falar das verdades relativas a Cristo. Aquele era um momento tensionado, como eu disse, alguns judeus aceitavam e tentavam entender aquilo como uma seita judaica, dentre tantas outras, e eles conviviam entre seitas, não chegavam a se odiar e se matar, convivia com toda essa pluralidade. Quem sabe que os do caminho é mais um desses plurais que a gente vai colocar nessa caixa aqui. E, por outro lado, tinha aqueles que realmente estavam se opondo e fazendo de tudo para derrubar essa verdade. Então, isso era o que acontecia ali. Mas Áquila e Priscila falaram a ele com exatidão, e aqui vem mais uma questão para quebrar um pouco os nossos conceitos e paradigmas. Pode uma mulher ensinar um homem? Diz que ele foi ensinado não só por Áquila. Não fala a palavra, Áquila o tomou e o ensinou. Ele foi ensinado por Áquila e foi ensinado por Priscila. Numa comunhão na sua casa, numa comunhão entre irmãos, não há impedimentos, irmãos, desde que você esteja constituído da verdade e do Espírito Santo. Deus te dá esse poder. Deus não faz acepção de pessoas, de almas, de sexo, de nada. O Senhor ele quer se mover por intermédio de nós. Então, o casal ali poderosamente falou e Apolo foi instruído, Temos também o arranjo divino aqui, mais uma vez, que a gente vê, todas as coisas acontecendo e sendo organicamente acertados por Deus quanto ao timing que acontecia. Ou seja, Paulo encontra Apolo e Priscila vindo de Roma. Paulo sai e Priscila e Áquila encontram Apolo. Então, as coisas são todas arranjadas e organizadas. Eu estava falando com meu irmão à noite, e ele me falava, puxa, Deus tem os planos, tudo acontece no tempo certo. Estávamos discutindo algumas questões da vida dele. Então, a gente sabe, Deus tem o tempo certo de encaixar todas as peças. A gente tem que estar conectado para que esse arranjo seja aquele que Deus preparou para nós, e a gente possa seguir. E aí no versículo 27 fala, que ele querendo percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para receberem, tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Mais uma vez, irmãos, nosso papel é ajudar os irmãos a crescer, é ajudar os irmãos a conhecerem a verdade. Apolo fez esse papel.
né, tendo percorrido a Acaia, os irmãos animaram ele foi até Corinto, ele chegou em Corinto e foi capaz de expor a palavra com tal poder, com tal eloquência, com tal capacidade de convencimento. Isso é outra questão que eu queria também frisar para os irmãos, né? Nós vamos chegar aqui, que fala que ele tinha capacidade de convencimento. Puxa, irmãos, você já pensou você dotado dessa capacidade? Você vai encontrar com uma pessoa, você vai falar do Evangelho e você tem a capacidade de convencer. A pessoa vai argumentar, vai contra-argumentar, vai colocar oposições, vai colocar questões e você tem a capacidade de convencimento. Isso é poderoso, né? Essa capacidade de convencimento, de novo, é derivado do conhecimento que ele tinha das verdades e da conexão do poder do Espírito Santo na vida dele. Versículo 28 fala: porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Irmãos, convencer publicamente é muito difícil. Às vezes você chama uma pessoa no particular e ali você convence ela. Ela não está sob efeito dos outros, ela não precisa manter a face perante outros. Você conversa e ali, como aquela pessoa que se aproximou de Jesus à noite para saber se ele era um mestre verdadeiramente, né? Nicodemos, né? Se aproximou dele, escondidinho, foi procurar ele, longe dos holofotes, porque tinha medo de ser visto. E aí Jesus foi lá e falou a verdade para ele. Mas aqui diz que Apolo convencia publicamente, ou seja, falando com um monte de gente, levantando diversos questionamentos naquele meio. Ele era capaz de gerar convencimento. Quando gera convencimento, irmão, gera salvação. Quando você é convencido na sua mente de que aquilo é verdade, abre-se um caminho na sua vida. Na minha vida foi assim. Quando eu comecei a ouvir sobre o Evangelho, eu era cético. Por que eu era cético? Porque eu vim de uma família que estava pendente pelo lado do judaísmo. Né? Então, assim, eu era cético. Aí eu comecei a ouvir aquilo. E a palavra foi gerando convencimento na minha vida. Até que eu me convenci de que Jesus era o Messias. Aleluia. E sendo o Messias, ele era o Salvador. E sendo o Salvador, eu, vindo da descendência de Israel, deveria crer, porque essa promessa era para mim. Então gera convencimento, não é uma questão ilógica, de que você vai fazer o cara rodar muito, ficar tonto e vai convencer ele porque ele perdeu a noção da realidade. Não. É porque ele foi convencido, entendeu. As pessoas precisam primeiramente entender. E depois tem que haver o poder do Espírito Santo para tirá-las de onde estão, tirá-las do mundo, tirá-las das situações em que se encontram, muitas vezes muito difíceis. Né? Então, porque com grande poder convencer publicamente judeus, provando por meio das Escrituras. Não é provando de discussão de boca. Não, vamos lá, peraí, vem cá, olha aqui, vamos ler. Ah, não, mas não sei, tudo bem, pera aqui, ó, vamos ler. Lê comigo, vai, vamos juntos. Irmãos, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Uma pessoa para ser versada assim na palavra é fruto de dedicação a buscar o Senhor na palavra, a buscar o Senhor no Espírito Santo, porque também o Espírito Santo ilumina. Também o Espírito Santo nos leva ao ponto da palavra, onde a gente traz a recordação na nossa mente, a gente fica claro, a gente fica lúcido naquele momento. Vem a clareza do Espírito Santo, e aí a gente acha a palavra que casa adequadamente com a necessidade daquela pessoa. Irmãos, Apolo foi tal pessoa que, chegando em Corinto, como eu falei, ele convencia as pessoas tanto quanto Paulo convencia, e Apolo não era apóstolo. Imagina, né? Então você coloca em termos comparativos. Apolo não era apóstolo, mas Paulo considerava Apolo um cooperador. E as pessoas, quando viam a pregação de Apolo, o tomavam muitas vezes em pé de igualdade, porque começou a haver, inclusive, dissensão entre os carnais ali em Corinto, dizendo, não, eu gosto mais da pregação do Apolo, não, eu gosto mais da pregação do Paulo, não, eu gosto mais... Irmão, etc. Havia até divisões. E a Bíblia nos mostra que Apolo era tal pessoa sensível a essa questão que ele não procurava essa proeminência de disputar posição ao cargo. E ele se afastou de Corinto. O apóstolo Paulo, mais à frente, o insta a voltar a Corinto. E ele não quis voltar. Dizem alguns, né, que tentam entender isso à luz dos fatos ocorridos,
é que ele não quis alimentar essa divisão, de voltar lá para que houvesse de novo discussões, ser ele maior ou menor, ou seja, criar partidarismo ali dentro. Baseado, então, irmãos, no que nós vimos aqui, foram só 5 versículos, né? Mas o ensinamento é esse, irmãos, assim que, primeiro, eu digo para os irmãos, a gente precisa ter temor de Deus. Se a gente não tiver temor de Deus, achar que a gente está lidando com uma brincadeira, que é tudo muito leve, que o Senhor nos salvou para a gente ter dias agradáveis e noites saudáveis, né? E dormir bem, acordar bem, ser feliz, a gente está enganado quanto ao que o Evangelho nos chama. O Evangelho nos chama a ser cooperadores. E para sermos cooperadores, a gente não precisa ser um Apolo, a gente não precisa ser um Paulo. Deus não chamou todos como Apolo, todos como Paulo, mas a gente tem que tê-los como exemplo e buscar alcançar essa corrida, que nos capacita a sermos úteis na mão do Senhor. Porque senão, irmãos, poderia ter aqui 100, 200, 300 irmãos, não sendo úteis ao Senhor, úteis aqui, com a finalidade de estarmos aqui. Se nós não pudermos ser úteis a Deus. É a nós mesmos. Não, estou desenvolvendo a minha salvação. Irmão, sua salvação já foi alcançada, você já foi salvo. A palavra já te foi dada. A verdade sobre o Espírito Santo já te foi dada. O poder do Espírito Santo mediante o sangue de Jesus já te foi dado para você poder entrar no Santo dos Santos e orar ao Senhor. Nada te impede de buscar essa conexão. Se você vem aqui simplesmente para procurar benefício próprio e para estar junto, porque é bom estar aqui, nós vamos fazer como os irmãos fizeram, subiram ao monte com o Senhor e falaram: Senhor, você fica até embasbacado, é tão bom estar aqui com o Senhor. Passamos 3 tendas e fiquemos aqui na reunião, não vamos sair do hotel, não vamos a quarto. Já de sábado para domingo ficamos aqui. Irmãos, o que o Senhor falou? Desce. 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 Então, irmãos, se a gente vem aqui para se fortalecer, para engordar espiritualmente, para conhecer mais a palavra, para orar para o Senhor, mas não tiver frutos, não tem sentido a nossa vida cristã. Então tem a questão de temermos o Senhor. Se nós cremos realmente nas palavras do Senhor, a gente sabe que o Senhor vai voltar. Aliás, a gente sente, né? Sente já os barulhos, né? A gente já sente os barulhos, os barulhos da volta do Senhor, né? Parece que os cavalos do Apocalipse já estão trotando por aí. Já não há mais tanto tempo. Nós precisamos, como fala a palavra, remir o tempo. Amém. A gente precisa remir o tempo. A gente teve como Nécio muito tempo, esperando, sentado, engordando, sendo bons irmãos. A gente precisa remir o tempo e acordar. Então, que essa palavra sirva para nos despertar. Ela está em consonância com tudo que nós temos ouvido até agora, inclusive com as palavras especiais que Deus tem nos dado aqui, por intermédio de irmãos que têm vindo, Gonzaga esteve aqui. Eu creio que todos nós estamos impressionados, mas não é uma questão de ficar impressionado com o conhecimento e como foi bom a comunhão. É no que isso muda a maneira como eu estava vivendo como cristão. Se não muda nada, irmãos, é igual. Possamos ouvir o Senhor. Amém. Amém.